Veja que interessante, a terceira carta à igreja em Pérgamo. Nós estamos no dia 9 de julho de 2018. Vamos começar lendo o texto bíblico e depois a gente vem com a explicação. Mas eu gostaria que você prestasse muita atenção nessas explicações, tanto do capítulo 2, do versículo 12, que começa do versículo 12 em diante. Aí vem o versículo 13, que é o trono de Satanás, está se tratando do trono de Satanás. Versículo 14, falando sobre Balaão. Versículo 17, o maná escondido. Então, no texto diz assim, versículo 12, ao anjo da igreja que está em Pérgamo escreve, isto diz aquele que tem a espada aguda de 2 fios. Conheço as tuas obras e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás. E retens o meu nome, e não negaste a minha fé. Ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Mas algumas poucas coisas tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaão a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comessem dos sacrifícios da idolatria e fornicassem. Versículo 15, assim tens também os que retêm a doutrina dos nicolaítas, o que eu odeio. Versículo 16, arrepende-te, pois, quando não, quer dizer, se não se arrepender, em breve virei a ti, e contra eles batalharei com a espada da minha boca. Versículo 17, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei a comer do maná escondido e dar-lhe-ei a uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece senão aquele que o recebe. Então vamos aqui à leitura, no versículo 12, igreja de Pérgamo. A cidade de Pérgamo foi a antiga capital política da Ásia. Era formosa pela sua biblioteca, a mais importante da época, depois de Alexandria, na Grécia. A cidade era caracterizada pelo paganismo, pela perversidade e pela idolatria, pois havia nela um gigantesco altar a Júpiter. Jesus se identificou para essa igreja como aquele que tem a espada aguda de 2 fios, que é a palavra de Deus. Essa espada revela o que está em oculto. Além disso, julga, convence e faz separação entre o joio e o trigo, entre a alma e o espírito. Jesus é a palavra que se faz carne e habitou entre nós. Agora, por que o Senhor Jesus ele compara a espada? Porque já existia na tradição desta cidade de Pérgamo, de que quando o rei ele passava o reinado para outro, ele entregava uma espada. Então existia uma espada, e essa espada era símbolo do poder real desta cidade. Além do mais, era com essa espada de que o imperador, que o rei, aquele que tinha o poder político, ele julgava, sentenciando a pessoa. E o Senhor Jesus, aqui nessa carta, ele faz alusão a essa espada, mostrando de que ele que é a espada de 2 gumes, de 2 fios. Essa cidade, ela foi edificada sobre montanhas, por isso que ela tem, geograficamente falando, dificuldade de acesso, porque ela fica sobre as montanhas. Se você for estudar mais sobre esta cidade, você vai ver que Pérgamo existiu desde o século V a.C., quer dizer, 500 anos antes de Cristo. E conquistou a região costeira da Ásia. Então, segundo a tradição, mostra de que esta cidade passou a existir a partir da invasão de medos persas, enquanto invade a Babilônia. Esse foi um período de muita guerra, de muita mortandade na terra, nessa região.
E nessa migração dos babilônicos que fugiam para se salvar da guerra, assim também vieram os profetas de Nirodes, da linhagem de Nirode. E é por isso que o Senhor fala do trono de Satanás, que está nesse lugar. Porque esses profetas de Nirode, que começa lá no início da Babilônia, há mais de 2000 anos atrás, Nirode, que é bisneto de Noé, que ali ele começa a Babilônia, que vem de geração a geração, e os costumes religiosos, a idolatria, a fornicação, e essas doutrinas de Balaão, os costumes dos nicolaítas, e todos esses profetas da linhagem babilônica que se escondem, que fogem justamente para Pérgamo, e ali eles se estabelecem, que o Senhor chega a dizer por 2 vezes nesta carta, de que a igreja de Pérgamo, os cristãos de Pérgamo, que estão nessa cidade de Pérgamo, e estão ali no trono de Satanás, que são justamente essas doutrinas. Eles tinham o costume de dizer: nós reconhecemos o Deus Todo-Poderoso como Senhor, mas nós não podemos deixar de reconhecer os outros deuses também como deuses. E ali fazia o adultério, a mistura de adoração, a confusão na mente das pessoas, desviando o olhar do povo para Deus, a fé do povo, a fé em Deus. Por isso o Senhor chegou a dizer aqui na carta que o odeia. Pérgamo, ela fica a 80 quilômetros de Esmirna. Então veja, Esmirna fica a 63 quilômetros de Éfeso. Então nós estamos falando de cidades da antiga Ásia, a Ásia Menor. Éfeso, Esmirna e Pérgamo. Pérgamo tinha também uma das maiores bibliotecas. Pérgamo recebia o papel papiro, e fazia os escritos em rolo. O Egito fornecia para Pérgamo o material para os escritos, que era o papiro, de uma planta que vinha e formava os rolos para os escritos da biblioteca, da grande biblioteca que existia em Pérgamo. Porém, chegou um momento em que o Egito não fornecia mais o papiro. E foi aí aonde Pérgamo, ele cria o pergaminho. Por isso que o pergaminho vem de Pérgamo. Esse pergaminho que era feito de couro, e ali eles escreviam no couro, e deu o nome desse escrito de pergaminho. Então vamos aqui para o versículo 13, na leitura: o trono de Satanás. Faz referência à atuação do diabo naquela cidade, que era a sede do culto ao imperador romano César Augusto. Todos eram obrigados a oferecer incenso diante da sua estátua e a tratá-lo como uma divindade. Aqueles que se recusassem a adorá-lo como se fosse um deus eram sacrificados por ele. Conta-se que Antipas, um dos principais pastores da igreja de Pérgamo, a quem o Senhor Jesus chama de minha testemunha fiel, foi assassinado dentro de um boi de bronze por ter se recusado a adorar o imperador romano. Era assim que viviam os cristãos naquela cidade, os quais preferiram a morte a negar a sua fé. Bem diferente de muitos cristãos de hoje, que, ao passarem por situações bem mais simples, desanimam e deixam de buscar a Deus. Os nascidos do Espírito Santo recebem a revelação da fé, que os faz suportar todas as lutas e as aflições que surgem por causa da palavra de Deus. Então a gente vê aqui que o Senhor ele faz alusão a Antipas, que foi preso, e quando liberto, devido sua firmeza na fé cristã, começou a professar a palavra e convencer as pessoas de Pérgamo a pararem de oferecerem sacrifícios aos deuses ancestrais.
Nós estamos lendo aqui no Wikipédia, que explica sobre esse bispo da igreja de Pérgamo. E devido sua relutância em atender às exigências, Antipas foi capturado e levado para o templo de Ártemis, onde foi lançado dentro de um ardente touro de bronze vermelho. Vamos aqui para o versículo 14, Balaão, falando de Balaão. Vamos à leitura. Era um profeta falso e corrupto, que vendeu sua própria consciência. Seu interesse era apenas o lucro material, por isso usava o conhecimento que tinha sem menor escrúpulo. Sua doutrina consistia em estimular as pessoas a praticarem a prostituição e a comerem alimentos sacrificados aos ídolos. Isso mostra também no livro de Números, no capítulo 22. Isso se tornou um grande tropeço para os israelitas, levando milhares à morte. O espírito de Balaão se mantém tão vivo nos nossos dias, quanto nos dias em que Israel se dirigia à terra prometida. Seus conselhos têm levado muitas pessoas a abandonarem a sã doutrina da palavra de Deus, a se entregarem à corrupção espiritual e, consequentemente, à morte eterna. O diabo sempre trabalhou em duas frentes. De um lado de fora, levanta as perseguições e, do lado de dentro, usa falsos convertidos para disseminar ensinamentos demoníacos a fim de levar alguns ao mundanismo, à depravação e à imoralidade. Minha amiga, meu amigo, a gente sabe que a doutrina de Balaão está dentro das igrejas. E é por isso que a gente vê esse espírito enganador, enganando a muita gente, levando à queda bispos, pastores, obreiros, diáconos, presbíteros, enfim, homens que estão à frente de um trabalho espiritual, e esses homens começam a trabalhar nos serviços sagrados e muitas vezes se cansam e não se cuidam, não alimentam a sua fé, sua espiritualidade, e termina caindo e se tornando vítima dessa doutrina de Balaão. Vamos aqui para o versículo 17. A leitura, o maná escondido. O maná está escondido porque é o alimento para quem crê. Isto é, somente aqueles que se rendem aos pés do Salvador, com o coração quebrantado, têm acesso a ele. O maná representa o pão da vida, o Senhor Jesus. Ele fala lá no livro de João, Evangelho de João, capítulo 6. Já enquanto a pedra branca, embora haja muitas interpretações, com respeito ao seu significado, cremos que seja uma representação do nosso Salvador, pois ele é a pedra principal. Na epístola de 1 Pedro, capítulo 2, fala sobre isso. E a pedra fundamental também em 1 Coríntios, capítulo 3. Alguns dizem que nos tribunais antigos, os que eram absolvidos das acusações recebiam uma pedra branca. Ela servia também como uma espécie de bilhete de entrada em eventos importantes. Por isso, esse ponto de vista, Jesus é a pedra branca que nos absorve dos nossos pecados e garante a nossa entrada no céu. Quando o sumo sacerdote entrava na presença de Deus, levava no seu peito, na altura do coração, 12 pedras, cada uma delas representando o nome dos filhos de Israel. Agora podemos entender melhor a promessa feita pelo Senhor Jesus aos vencedores da igreja de Pérgamo sobre o novo nome escrito na pedra branca, que representa uma nova identidade, uma nova vida e um novo começo, mas somente quem a receber o reconhecerá. Minha amiga, meu amigo, faça uma análise, faça uma comparação entre você e a igreja de Pérgamo. Você que está vivendo também num covil de Satanás. Você que está vivendo próximo ao trono de Satanás. Você pode perceber o quanto você tem sido perseguido. Algo que está acontecendo para te levar para o mundo, para te levar à idolatria, para te levar à prostituição. Volta aqui ao texto bíblico, versículo 16. Coloca nesse versículo 16, quando diz assim, arrepende-te,
pois quando não, em breve virei a ti, e contra eles batalharei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Minha amiga, meu amigo, você que está sendo perseguido, você que está sendo tentado a sair da igreja, a se desviar dos caminhos de Cristo, nós estamos no final dos tempos. Vamos seguir o caminho desse bispo, desse pastor da igreja de Pérgamo, que o Senhor chega a elogiá-lo aqui, como está escrito: minha testemunha fiel. Ele foi morto dentro de um bezerro, dentro de um touro de bronze, que ali colocou aquele touro de bronze numa fogueira e deixou aquecer. Ele foi sendo morto dentro desse bronze aos poucos, mas foi fiel ao Senhor até a morte. Muitos dessa igreja de Pérgamo não foi fiel, não resistiu à dor, não resistiu à tentação. E terminou cedendo os prazeres da carne, e terminou cedendo à vontade de Satanás, e muitos não se arrependeram. Então nós estamos vendo que Deus ele fala para o povo da igreja de Éfeso, ele diz: volta à prática das primeiras obras. A gente vê que Deus ele fala para o povo da igreja de Esmirna, que ele diz ser fiel até a morte, e não viu nessa igreja, nesse povo, nenhum motivo para repreendê-la. E agora ele fala para essa igreja de Pérgamo, que está entronizada no meio de Satanás e que as tentações têm sido constantes, ao ponto de quem não vigiar, não orar, não congregar, não sacrificar seu ego, seu eu, seu tempo, sua vontade, ele está dizendo que vem sem demora. E a gente sabe que cada um de nós vai prestar contas diante do Senhor. Minha amiga, meu amigo, então tenha todo cuidado, porque nós temos muitas pessoas no meio das igrejas que é igualzinho essa igreja de Pérgamo, igualzinho essa cidade de Pérgamo, o trono de Satanás. Nessa igreja, os fiéis de Pérgamo, eles eram vizinhos de Satanás. Assim também hoje em dia, nós temos dentro da igreja pessoas que são verdadeiros tronos de Satanás. Por isso que o Senhor Jesus fala para a gente vigiar. Acautelai-vos, é o que mais o Senhor tem dito para a sua igreja. Por isso a oportunidade é essa, minha amiga. Vamos ser como a igreja de Esmirna, ser fiel até a morte. Que Deus abençoe todos nós com esse estudo, com essa síntese da carta para a igreja de Pérgamo, e a gente venha trazer essa mensagem para o nosso coração, para a gente perseverar até o fim. Que Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus.